Bom, e agora vamos lá para as questões do Enem, né? Lembrando que fizemos um simulado com 20 questões e agora vamos responder essas questões, tá certo? Então, na primeira questão, deixa eu pegar aqui, um experimento preparou um conjunto de plantas por técnica de clonagem a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em dois grupos, que foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e o outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes, como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Ao final do experimento, os dois grupos de plantas apresentaram-se, né? Então vamos lá. Então, dois conceitos bastante utilizados em genética, né, que é o que é abordado nessa questão, é o de genótipo e o conceito de fenótipo, ok? Então, genótipo é os genes, né, é a informação presente a partir do DNA, certo? E fenótipos são as características que o indivíduo está expressando a partir dos genótipos, tá ok? Então, indivíduos que têm o mesmo genótipo são indivíduos idênticos. Então, aqui como na questão falou de clonagem, então esses indivíduos vão possuir o mesmo genótipo. Então, ele falou também que os indivíduos apresentavam folhas verdes, mas devido o experimento expor esses indivíduos a condições de iluminação diferentes, né? Um que foi exposto à iluminação continuou verde e o outro sem iluminação apresentou folhas amareladas. Então, eles apresentam diferentes fenótipos, né? Já que é a característica que está sendo expressa dessas plantas, ok? Então, a questão correta seria a letra D, né? Esses indivíduos apresentam o mesmo genótipo, genótipos idênticos e fenótipos diferentes, certo? Então, é bom vocês darem uma olhadinha em outros conceitos que é bastante usado em genética, a questão de homozigoto, heterozigoto também, tá certo? Genes alelos, são dominantes, recessivos, são os conceitos que são bastante cobrados em questões do Enem. A segunda questão, então ela fala o seguinte: a água é um dos componentes mais importantes das células. A tabela abaixo mostra como a quantidade de água varia em seres humanos, dependendo do tipo de célula. Em média, a água corresponde a 70% da composição química de um indivíduo normal. Aqui temos alguns tipos de células, relacionadas aos seus tecidos, e aqui a quantidade de água de cada tecido, ou de células. Continuando no enunciado, durante uma biópsia foi isolada uma amostra de tecido para análise em um laboratório. Enquanto intacta, essa amostra pesava 200 mg. Após a secagem em estufa, quando se retirou toda a água do tecido, a amostra passou a pesar 80 mg. Baseado na tabela, podemos afirmar que essa amostra é de que tipo de tecido ou célula. Então, é isso que a questão quer saber. Então, para eu conseguir responder, eu preciso saber qual a porcentagem desse tecido, ou célula, essa quantidade aqui pertence, com relação à sua porcentagem. E aí, para responder, eu preciso fazer uma regra de 3. Então, eu já trouxe aqui as informações prontas, para a gente analisar e conseguir responder a questão. Então, eu tenho aqui 200 mg, que é o total, é o peso da amostra. Então, quando ele submeteu a estufa, ele retirou toda a água. Então, isso aqui foi o que sobrou. Então, 200 menos 80, eu tenho 120, que é a quantidade de água que foi retirada, tá certo? Então, agora eu preciso fazer a regra de 3, para colocar isso para ver a quantidade de água que sobrou, Então, aqui eu tenho 200, que é o total da amostra, eu vou ter 100% da substância. Em 120, que é a quantidade de água, eu vou ter quantos por cento de água, ok? Então, regra de 3, meio pelos extremos, e aí eu vou ter esse valor aqui, desce dividindo, aqui embaixo, então eu vou ter 60% de água no tecido. Então, o 60% vai pertencer ao tecido conjuntivo, como está aqui na questão,
Então, questão correta também seria a letra D, tá ok? Desse item aqui, dessa questão, no caso. Questão 3. A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento dos tecidos. O escurecimento das águas dos rios causados pelo despejo desses corantes pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorre é o A. Vamos lá. Então é o seguinte, gente, quando a indústria ela despeja essa tinta na água, ela evita que bactérias, autotróficas elas consigam captar a luminosidade, a luz solar, e realizar a fotossíntese. Então, esse vai ser o primeiro impacto negativo que esse tipo de situação pode promover, certo? Então, a partir disso vai vir a questão da degradação, do acúmulo de matéria orgânica, da aumento do número de gases tóxicos dissolvidos, também a eutrofização, que vai ser o acúmulo de matéria orgânica, como eu tinha falado para vocês, tá ok? Mas tudo parte da inibição da fotossíntese, tá certo? Então esse vai ser o primeiro impacto inicial a ser realizado através desse procedimento, tá ok? Então a resposta correta seria a letra AC, certo? Questão 4, a dieta de engorda. A partir desses dados foram feitas as afirmações a seguir. Então aqui temos esse quadro, com essas informações, aqui falando da questão de em 30 anos o alimento piorou muito a questão da alimentação nas famílias, aumentou-se o consumo desses itens aqui, biscoito 400%, refrigerante, salsicha e linguiça, as refeições prontas, e diminuiu o consumo de ovos, peixes, feijão e leguminosas, e arroz. E aí vamos lá para as alternativas. As famílias brasileiras em 30 anos aumentaram muito o consumo de proteínas e grãos que, por seu alto valor calórico, não são recomendáveis, certo? Então aqui, como a questão está falando, a alternativa seria errada, no caso, porque aqui, de acordo com esse, não aumentou o consumo, diminuiu o consumo de proteínas, no caso ovos, peixes, certo? Diminuiu, o volume, o consumo dessas substâncias, desse tipo de alimento. O aumento do consumo de alimentos muito calóricos deve ser considerado indicador de alerta para a saúde, já que a obesidade pode reduzir a expectativa de vida humana, verdade. Doenças cardiovasculares podem ser desencadeadas pela obesidade decorrente das novas dietas alimentares, também isso é verdade. Alternativa correta, letra E, certo? Vamos lá para mais uma questão. Questão 5. Um paciente deu entrada em um pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal. O médico solicitou um hemograma, um exame de sangue, ao paciente para definir o diagnóstico. Os resultados estão dispostos na tabela. Então, esses foram os resultados. Lembrando das funções de cada componente constituinte do sangue. Eu tenho os glóbulos vermelhos, responsáveis pelo transporte de gases, oxigênio e gás carbônico. Eu tenho os glóbulos brancos, vão ajudar na defesa do corpo, do organismo, através dos leucócitos, células brancas, como são chamadas, e as plaquetas, elas vão atuar na coagulação sanguínea, tá certo? No estancamento sanguíneo. E aqui temos os valores normais e os valores do paciente. Então, como podemos ver aqui, a questão dos glóbulos vermelhos, a quantidade está muito menor do que a normal. Os glóbulos brancos estão na média, 9 milímetros cúbicos, entre esses valores aqui. E as plaquetas também estão muito abaixo do valor normal, certo? Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com os resultados do seu hemograma, constata-se que o sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade de glóbulos brancos, não, porque glóbulos brancos não é essa função de coagulação sanguínea, tá certo? Isso aqui tem relação com as plaquetas.
Cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos? Também não. Pode ser alguma coisa relacionada a transporte de gases. A dificuldade respiratória ocorreu pela baixa quantidade de glóbulos vermelhos, que são responsáveis pela defesa. Glóbulos vermelhos não ajudam na defesa imunológica, os brancos. Sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas, que são responsáveis pela coagulação sanguínea, exatamente isso. Okay? Então aqui temos a alternativa correta, letra D. Ok? Questão 6. Para que todos os órgãos do corpo humano funcionem em boas condições, é necessário que a temperatura do corpo fique sempre entre 36 e 37 graus Celsius. Para manter-se dentro dessa faixa em dias de muito calor ou durante intensos exercícios físicos, uma série de mecanismos fisiológicos é acionada. Pode-se citar como principal responsável pela manutenção da temperatura corporal humana o sistema, e aqui temos as opções, né? Então, o sistema nervoso, gente, ele vai ser o responsável por esse processo da manutenção da homeostase, do controle da temperatura corporal. Então, através da sudorese, que é o suor, produção de suor, ele vai permitir que a temperatura baixe através da liberação do líquido e através da evaporação dessa água, tá ok? Então, esse vai ser a alternativa correta com relação a essa questão, tá ok? Questão 7. A figura a seguir é parte de uma campanha publicitária. Então, uma questão bem simples, né? Então, aqui temos a imagem e temos escrito: nem sempre é o criminoso quem vai atrás das grades, que vai parar atrás das grades. Essa campanha publicitária relaciona-se diretamente com a seguinte alternativa. Vamos lá. O Brasil, primeiro país a eliminar o tráfico de mico-leão dourado, que a gente já sabe que não é verdade, né? Então vamos para o próximo item. A manutenção do mico-leão dourado em jaula é a medida que garante a sua preservação? Também não, não é? O comércio ilícito da fauna silvestre, atividade de grande impacto, é uma ameaça para a biodiversidade nacional. Então temos aqui a alternativa correta para essa questão. Questão 8. Os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar. Suponha que na cena anterior apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos, certo? Que conseguiu coletar, e na hipótese de que nas próximas cenas o tigre bem-sucedido e posteriormente servir de alimento para os abutres, tigres e abutres ocuparão respectivamente os níveis tróficos D. Então aqui uma questão relacionada à cadeia alimentar, certo? E lembrando do que eu tinha mencionado na aula de cadeia alimentar, é importante saber a posição de cada organismo em uma cadeia alimentar, ok? Então lembrando que temos os produtores, consumidores primários que se alimentam dos produtores, consumidores secundários que se alimentam dos primários, terciários que se alimentam dos secundários e quaternários que se alimentam dos terciários. Okay? Lembrando também da questão dos níveis tróficos, né? Primeiro nível trófico, segundo, terceiro, quarto e quinto. E lembrando que os produtores vai ser o primeiro nível, consumidores primários, segundo e assim por diante. Tá certo? Então, dá uma lida lá na questão desse conteúdo. Então, aqui ele falou que o homem se alimentou de frutas e vegetais. Então, se ele se alimentou de frutas e vegetais, temos o homem como consumidor primário, certo? E temos, né, aí ele também mencionou que se o tigre, de acordo com a imagem aqui, se alimentar do homem, temos o tigre como consumidor secundário, não é? E aqui o abutre, tentando se alimentar do tigre, temos a questão do consumidor terciário. Tá ok? Certo? Então, aqui nas alternativas ele pede para você identificar tigre e abutre ocuparam que níveis, né? Níveis tróficos. Então, tigre, vimos aqui secundário e abutre terciário, alternativa a letra A. Certo?
Nona questão. Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia. Ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água e debaixo do sol, os estudantes passaram a sentir, cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um dos seus processos funcionais. Nessa situação, o sistema excretor dos estudantes, o que foi que aconteceu? Então, sabemos que o sistema excretor ele vai ser responsável por regular a quantidade de líquido do nosso corpo, tentando eliminar a quantidade de sais através do processo de filtração. Então, se ele tem pouca água disponível, ele vai tentar reter a quantidade de água e fazer pouca eliminação daquela água, já que ele precisa para a manutenção do líquido presente no corpo e para o seu metabolismo, tá certo? E aí, com relação a qual questão seria a alternativa correta, então aumentou a filtração glomerular? Claro que não, né? Ela vai diminuir. Produzir o maior volume de urina também não, porque se produzir urina vai eliminar aquela água, o corpo vai ficar desidratado. Produzir urina com menos ureia, produziu urina com maior concentração de sais, reduziu a reabsorção de glicose e aminoácidos. Então, a alternativa correta seria a alternativa C. Então, vai produzir uma urina com menos ureia, já que tem uma quantidade de água e ele precisa manter aquela quantidade de água circulando no corpo. Tá certo?